Olá, estudantes do 8º ano. Nós precisamos finalizar o assunto que é a dinâmica demográfica voltada à América, ou América Latina como um todo. Para finalizarmos isso, eu vou fazer um apanhado geral daquilo que a gente já discutiu nas últimas aulas, seja a nível de videoaula, seja com material proposto, seja com atividades propostas. Para fazer esse resumo, eu trago uma série de slides que vai resumir o assunto que a gente vem discutindo. Então, eu vou projetar ele aqui para que a gente tenha uma clareza no que a gente vai discutir. A primeira coisa que nós precisamos ter clareza é que o ser humano, ao longo de sua história, ele sempre foi um migrante. Desde o aparecimento do ser humano lá na África e a sua dispersão pelo resto do planeta, ela se deu a partir de um processo migratório. E se deu em função, naquele momento da história, por condições naturais. A própria área onde se localizavam os seres humanos no continente africano era uma região seria próximo do que seria o nosso Cerrado aqui no Brasil. E em função da escassez de alimentos, por ser uma região mais árida, fez com que esse povo, ou que essas populações, começassem a se dispersar. E aí essa dispersão se deu pelo globo como um todo, e tem várias teorias que abordam de como é que essa migração se deu. Certo? Ou seja, o que a gente quer com essa introdução? Dizer que o ser humano é um ser migrante por natureza. Agora, a partir desse conceito de processo migratório, a gente vai entrar em outros conceitos que derivam desse. O conceito, por exemplo, que a gente tem que fazer a distinção do que é o imigrante, o que é o refugiado e o que é o asilado. Existe diferença entre um e outra? Existe. Aqui nós temos uma imagem do menino refugiado esperando abrigo num campo da Sérvia. Os refugiados são pessoas que escapam da violência, das guerras e das perseguições referentes à raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, grupo social ou até política, opinião política. Isso faz com que as pessoas acabem se refugiando, pedindo refúgio no outro espaço. E há pelo mundo vários campos de refugiado. Aí na imagem um campo de refugiados na Sérvia. O que é o imigrante? O migrante é aquele que voluntariamente escolhe se deslocar. Por que ele se desloca? Normalmente os deslocamentos se dá em função de busca de melhor qualidade de vida. A migração nos últimos tempos elas tem se tornado um problema, principalmente para aqueles países que têm restrição à entrada de imigrantes, como é o caso dos países europeus e como é o caso dos Estados Unidos. A gente já abordou isso numa outra videoaula e numa outra atividade onde vocês tiveram que expressar a opinião, expressar a conceituação a partir do processo migratório. O que é um asilado? O asilado é aquela pessoa que pede asilo em determinado país em função de qualquer situação que ele está vivendo. De acordo com o Ministério da Justiça, o asilo pode ser de dois tipos. Pode ser um asilo diplomático, quando o requerente está em um país estrangeiro e pede asilo à Embaixada Brasileira, nesse caso, ou ele pode ser territorial, quando o requerente está no território nacional e pede asilo efetivamente. Então, se tem alguém que veio para o Brasil, já está aqui no nosso espaço territorial, e vai lá e pede asilo, o Brasil vai analisar se dá ou não o asilo àquela figura. Ou pode haver uma situação em que ele está fora do Brasil, mas pede para vir para o Brasil por segurança.
Nós temos aqui um exemplo bastante intrigante, eu diria, que foi o ditador paraguaio, Alfredo Stroessner. Ele, depois que houve a queda dele no Paraguai, ele pede asilo no Brasil e é concedido asilo no Brasil. O curioso é que ele viveu durante um bom tempo de sua vida lá em Brasília, recebendo políticos, tanto políticos paraguaios quanto políticos brasileiros, que entendiam que ele era uma figura a ser, enfim, exaltada. Um exemplo é o caso do presidente da República que está no Brasil hoje, que é o Bolsonaro. Ele elogiava o ditador sanguinário Alfredo Stroessner. O ditador Alfredo Stroessner fez horrores no Paraguai e sempre foi citado como um herói pelo genocida que está no governo brasileiro hoje. Os deslocamentos internos. Deslocamentos internos são aqueles onde as pessoas migram pelas mesmas razões dos refugiados, mas o deslocamento acaba acontecendo dentro do Brasil. Um exemplo clássico disso é a migração que se dá por aquelas pessoas tangidas da seca. Elas, em função da seca, acabam migrando. Por que ela é diferente da migração interna? A migração interna há um deslocamento dentro do próprio país, mas a pessoa se desloca por iniciativa. No caso do deslocamento em função da seca, ela se desloca porque é obrigado em função da seca. Ele não tem mais as condições necessárias para permanecer no local e acaba se deslocando em função disso, que é diferente da migração interna. Migração interna a gente pode usar como exemplo aqui a migração paranaense para essa região em que nós vivemos, que é Jaraguá do Sul. As migrações forçadas. Um exemplo das migrações forçadas foram os tráficos de pessoas, como, por exemplo, os 10 milhões de africanos que foram trazidos para a América de forma escravizada. Aqui eu trago um exemplo de um migrante haitiano. Por que eu trago o exemplo do migrante haitiano? Porque no Haiti, eles passaram a fio de espada todos os franceses que existiam em território. Né? Por que colocar isso? Para lembrar a resistência do povo negro, que sempre é massacrado nos espaços territoriais que nós temos na América. E aqui um exemplo das manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, à época do apartheid que existia, e nos traz à memória o que aconteceu recentemente. Nos Estados Unidos, o povo negro lutando pela sua liberdade, pela sua afirmação, e não é diferente aqui no Brasil, nos últimos movimentos que nós temos percebido. Né? Um exemplo assustador, eu diria, em 2006, o povo sírio foi o povo que mais pediu entrada ou tentou buscar espaço como refugiado nos países vizinhos. Aqui é um caso que ficou emblemático no mundo, quando o menininho Aylan Kurt, ele foi encontrado nas praias da Turquia, morto, né? E aqui a fala do pai dele: meu filho escorreu entre as minhas mãos. É um pungente depoimento do Abdullah Kurdi, o pai do menino afogado, cuja imagem se converteu em símbolo de tragédia dos refugiados sírios. Ele diz ainda: quero que o mundo inteiro nos escute aqui na Turquia, onde chegamos fugindo dessa guerra maldita. Tenho um grande sofrimento. Faço essa declaração para evitar que outras pessoas tenham o mesmo sofrimento. Então, assim, é uma coisa assombrosa que a gente verificou lá em 2016, quando aconteceu essa tragédia dos sírios que fugiam da guerra que existia
entre as facções e o governo sírio, que começou em 2011. Isso continua ainda hoje, esse processo migratório. E a Europa, que é a porta de entrada a partir da Turquia, continua fechando as portas para esse povo que tenta fugir da guerra em seu país. Mudando um pouco o assunto, mas ainda abordando o contexto que é o processo de crescimento da população e as taxas demográficas de maneira geral, a gente percebe que as novas descobertas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nas vacinas, nos antibióticos, como foi a penicilina, por exemplo, ela criou uma coisa que a gente chama de revolução médico-sanitária, que proporcionou quedas acentuadas na taxa de mortalidade, porém essa mesma queda não foi acompanhada na taxa de natalidade, o que levou a um aumento populacional, um crescimento populacional bastante acelerado, primeiro nos países desenvolvidos e depois nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Quanto à distribuição da população mundial pelo globo, é possível a gente perceber que existem vários fatores físicos, históricos, econômicos que interferem nessa distribuição de maneira geral. As regiões, por exemplo, de clima frio, de clima polar, desértico ou coberto por imensas florestas ou ainda montanhas, elas são uma limitação à fixação humana. Ou seja, as pessoas não vivem lá e criam regiões que a gente chama de vazios demográficos. E há, por outro lado, regiões povoadas desde tempos antigos, nas quais a ocupação humana já foi consolidada. É um exemplo clássico a região da Mesopotâmia, que vocês estudam lá na história, o que é Mesopotâmia, o povo entre dois rios. Né? Há regiões economicamente privilegiadas, que oportunizou melhores condições de vida para as pessoas, e isso atrai as populações de regiões onde há uma menor qualidade de vida nesse sentido. Então, há um processo migratório nesse sentido para essas regiões mais economicamente mais desenvolvidas. Aqui uma curiosidade e uma afirmação. Há países desenvolvidos que têm mais avós do que netos, e há países subdesenvolvidos que têm mais netos do que avós. O que essa afirmação traz para nós? Essa afirmação traz para nós a qualidade de vida. Quando há mais avós do que netos, isso quer dizer o quê? Há uma baixa taxa de natalidade e há uma melhora na qualidade de vida. E a população que vive aí começa num processo de envelhecimento. E algumas outras populações têm uma alta taxa de natalidade e uma baixa qualidade de vida na população de maneira geral, resultando numa quantidade menor de idosos e uma quantidade maior de jovens. Isso são dois dilemas que a gente vive no mundo como um todo. Nos países desenvolvidos, que são aqueles que têm mais avós do que neto, reduz a quantidade de população economicamente ativa, que é aquele símbolo que vocês encontram lá no livro de vocês, que é a PEA, o que pressiona os países a criarem situações para repor essa mão de obra e ainda, em função dessa qualidade de vida, pressiona a previdência social também. Nos países menos desenvolvidos, onde há um grande número de jovens, fruto das altas taxas de fecundidade, ele representa um outro problema, que é a necessidade de investimento em educação e a criação de empregos. Essas opções, essas ações requerem um Estado forte que dê condições, que se ofereça a educação e criação de empregos para ocupar aquela população que é crescente, que não é o caso verificado no Brasil. No Brasil, a gente tem um Estado fraco, um governo que não investe em educação, um governo que não investe na geração de empregos, resulta em caos demográficos e caos na economia, né, que é esse governo fraco que nós verificamos no Brasil de maneira geral. Aqui eu trago um gráfico bastante interessante a ser observado, que é as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, elas tendem a cair
quando houver um maior investimento em educação e distribuição de renda. Há uma estreita relação entre as condições socioeconômicas e as taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, naquele país onde há investimento na qualidade de vida e na melhor distribuição da renda, as taxas de natalidade e mortalidade tendem a cair naturalmente. Isso se dá em função do acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à qualidade de alimento das gestantes e das mães e das crianças, bem como as condições de educação, de maneira geral, que leva a essa redução nas taxas de mortalidade e de natalidade. Isso é um pouco um resumo rápido do que está colocado para vocês nesse estudo que a gente fez nos últimos dias, e nesse processo de resumo, na próxima aula a gente propõe uma atividade para vocês. Vamos parar por aqui, e na próxima aula a gente retoma isso. Um grande abraço e até mais.